Paz e bem, meus irmãos e minhas irmãs. Estamos na sexta-feira da Paixão do Senhor, dia 29 de março. Hoje o nosso evangelho é retirado do livro de João, capítulo 18, versículo 1, até o capítulo 19, versículo 42. É uma narrativa muito grande e que também funciona como se fosse algumas cenas de teatro, para que a gente possa entender o espírito da liturgia de hoje. Jesus foi a um jardim com seus discípulos, um jardim que era conhecido por todos. E ali Jesus estava em oração. Judas chegou com um grupo de soldados em busca de Jesus e havia combinado com eles: aquele que o beijar é esse que vocês devem prender. E assim chegou Judas então com aquele grupo de soldados e Jesus foi preso. Os discípulos fugiram. Eles abandonaram Jesus. Jesus foi levado depois também até a presença de Pôncio Pilatos, para que ele fosse interrogado e também que Pilatos pudesse dar o seu veredicto. Como Pilatos não encontrou nada contra Jesus, Pilatos o enviou também até Herodes. Herodes também julgou Jesus e retornou com ele para Pilatos. Pilatos novamente pergunta o que vai fazer com Jesus de Nazaré, a quem eles chamam o Rei dos Judeus. E os judeus haviam persuadido ao povo de que pedisse a cabeça de Jesus e que soltasse Barrabás. E assim aconteceu. Pilatos soltou Barrabás e mandou então flagelar Jesus. Novamente Jesus foi levado até a presença de Pilatos e Pilatos pergunta novamente: o que eu vou fazer com este homem, que eu não encontro nada contra ele? E os sacerdotes instigaram novamente o povo e disseram: se soltas esse homem, és inimigo de César? Então Pilatos foi assim obrigado a mandar crucificar Jesus. E Jesus foi crucificado em meio a dois ladrões. Jesus morreu crucificado. E Jesus, após a morte, também furaram-lhe o lado com uma lança e fez jorrar sangue e água. Dali veio também o mistério dos nossos sacramentos. Quando constataram que Jesus estava morto, não quebraram as suas pernas. E veio José de Arimateia e pediu a Pilatos que concedesse o direito de sepultar o corpo de Jesus, porque estava próximo à festa da Páscoa dos judeus. E ele prometeu. Também chegou nesse momento Nicodemos trazendo um óleo. E eles ungiram o corpo de Jesus e colocaram o corpo de Jesus num túmulo novo, onde ninguém havia sido sepultado. E o discípulo amado, aquele que escreve, vai dizer: quem está escrevendo isso é aquele que viu tudo, e o seu testemunho é fiel. Palavra da salvação. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje é um evangelho muito longo e ele quer ser para nós, assim, pedagogicamente, algumas cenas de teatro, para que a gente possa entender todo o drama da vida de Jesus. Na primeira leitura de hoje, retirada do livro do profeta Isaías, nós vamos encontrar o quarto cântico do servo sofredor, aquele que não vai como vítima, ele não foge. Ele vai porque ele quer, ele é livre. É ele que se oferece. Por isso o texto vai dizer: veja o meu servo. Veja como ele vai triunfar. Veja como ele será glorificado em decorrência da sua obediência e obediência até o sofrimento. Porque ele se faz obediente. Ele não foge da sua missão. Ele não fraqueja em momento algum diante da sua consciência profunda sobre a sua missão. Na segunda leitura de hoje, retirada do livro aos Hebreus, também nós vamos encontrar o autor sagrado mostrando a morte de Jesus como um sacrifício de salvação. Porque ele, o sacerdote perfeito, ele que é sacerdote, ele que é também o altar, e ele também que é a vítima, ele se oferece uma única só vez por todas.
E como os demais sacerdotes, ele não precisará mais ficar entrando todas as vezes no templo, porque ele entrou uma única vez e se ofereceu a si mesmo. E por isso ele pode se compadecer de cada um de nós, porque ele é igual a nós em tudo, exceto no pecado. Por isso o autor sagrado vai convidar: não abandonemos a nossa fé. Não reneguemos a nossa fé. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje nós vemos nesse evangelho narrativo de hoje toda a história dos discípulos de Jesus. Nós vemos Jesus indo até o jardim. Judas conhecia esse lugar porque Jesus foi ali outras vezes. Nós vemos Judas utilizando um código que é um beijo. Aquele que eu beijar é esse que vocês devem prender. Para vocês perceberem que até através de um beijo pode se negar alguém, pode se trair alguém. Jesus é traído por Judas, o seu discípulo, o seu companheiro. E o sinal que ele vai usar para identificar Jesus é um beijo. Depois os discípulos da primeira hora, aqueles que disseram a Jesus: nós não vamos nunca te abandonar, onde fores nós também vamos, eles não permaneceram fiéis. Um fugiu pelado. O outro, Pedro, que havia dito: jamais eu vou te renegar, na hora da perseguição é ele que vai dizer: nunca vi esse homem, nunca conheço esse homem. Uma mulher vai dizer: mas eu vi você com eles, nunca ouvi falar de Jesus de Nazaré, nem sei quem é. Depois Jesus é levado até diante de Pilatos, e os sacerdotes já haviam então feito a cabeça do povo, e também de Herodes, e também de Pôncio Pilatos, de tal modo que aquele mesmo povo que colocara um dia o manto para que Jesus passasse, aquele mesmo povo que gritara: bendito que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas, é o mesmo povo que agora pede: crucificam, mate-o. Aqui está o abandono de Jesus. Uma multidão que anda atrás inerte, curiosa, mas que só vai andando atrás para poder ver o que vai dar, mas não se compromete com ele. Aqui nós vemos os discípulos que fugiram, que abandonaram Jesus, e ele fica então isolado. Ele fica abandonado diante de Pilatos e também diante de Pôncio Pilatos e de Herodes. A sentença de Jesus está sendo traçada, arquitetada. Aqui então o autor da segunda carta vai dizer: tudo isso era preciso acontecer para que ele pudesse nos salvar, para que ele pudesse nos resgatar. Nós somos resgatados por o sangue de um Deus. É pelo sangue de um Deus, não por ouro e nem por prata. Vai recordar depois o apóstolo Paulo: não foi por ouro e não foi por prata, mas foi pelo sangue do Cordeiro. E quando ele for elevado, ele vai atrair todos nós a ele. Por isso hoje, a sexta-feira da paixão, é a história da minha vida e a história da sua vida. É o convite para que eu também não abandone ao Senhor nos momentos difíceis. E que às vezes nós também seremos o servo sofredor. E que às vezes nós também teremos que recordar que Jesus Cristo, sacerdote da nova aliança, entrou na sua glória. E ele pode se compadecer de nós. Jesus não precisa da pena de ninguém. Jesus não precisa da compaixão de ninguém. Jesus não precisa da condolência de ninguém. O que Jesus quer é companheiros. O que Jesus quer são testemunhas. Testemunhos que permaneçam fiéis com Ele na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, na pobreza e na riqueza, até que nós nos encontremos com Ele. Por isso a Sexta-feira Santa não é para você sentir pena, nem sentir dó, mas é para você reavivar novamente as suas convicções profundas de fé. É para que você encontre em Jesus de Nazaré a motivação para a sua luta, para a sua dor. E aqui nós colocamos tantos crucificados na história. Crucificados por causa da verdade. Crucificados por causa da fé. Crucificados por causa de Deus. Mas o servo sofredor deve permanecer fiel, porque ele sabe em quem ele colocou a sua esperança. Uma abençoada sexta-feira da paixão para todos, e que a morte de Jesus hoje possa trazer de volta em minha vida e em sua vida a confiança profunda de que Ele é o Senhor. Paz e bem, até amanhã, se Deus quiser.